Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa principalmente abençoar a sua vida. Meus amigos, neste vídeo há assuntos para todos os gostos e para todos os gêneros. A gente vai falar aqui sobre as categorias de base do Vascão da Gama, o Sub-20. Vamos falar bastante do Beach Soccer. O Vasco da Gama está no Mundial, que vai ser disputado lá na Rússia. Um assunto importante. A gente vai falar sobre Vasco da Gama e Coritiba e a barca para 2022. A tendência é o Fernando Diniz permanecer no Vasco da Gama e a barca já começa a ficar pronta. E jogador aí que pode render dinheiro para o Vasco, pode retornar. Vamos falar sobre a situação do Benítez, ou se você preferir, Benício. E vamos falar aqui sobre a situação do Leven. Leven esse ano viajou, esteve em Portugal, está lá na Suíça. E é o seguinte, galera, coisas boas vêm aí pro Vascão. A gente vai explicar aí essa viagem do Leven, que vai ser uma coisa muito rentável aí para o Vasco da Gama. Bom, primeiramente, com relação às categorias de base do Gigante da Colina. O Vasco ontem conseguiu se classificar para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. O Vasco enfrenta o Flamengo nas quartas de finais e parece que o jogo já começou, rapaziada. Ontem, troca de farpas aí entre atletas do Vasco, do Flamengo, nas redes sociais, e tá todo mundo empolgadão para ver o clássico dos milhões. O Mulambo da Gávea, com muito esforço, conseguiu se classificar em primeiro, mas logo vai deixar a competição. Parabéns aos meninos aí da Colina, que ontem goleou o Santos. Vasco da Gama e Coxa. Ontem começou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Botafogo empatou com o Cruzeiro 0-0 e o Sampaio Corrêa perdeu por Vitória por 1-0. Só o Vasco da Gama que não vence a Bolívia querida. E é o seguinte, hoje o Vasco segue os preparativos para enfrentar a equipe do Coritiba no próximo sábado no estádio de São Januário, jogo que vai ocorrer às 16h30. Ontem, o dia do Vasco da Gama, a Vasco TV mostrou as imagens. O Vasco fez um trabalho na academia, depois foi para o campo, trabalhou aí em campo reduzido, e o Fernando Diniz ensaiou 3 modificações, que são elas aí: Léo Matos no lugar do Zeca, Andrei retornando à equipe no lugar do Bruno Gomes e o Galarza tendo chances de começar a partida no lugar do Marquinhos Gabriel. Até sábado, muita água para passar por debaixo da ponte. Vamos ver se essas modificações vão se concluir. O Vasco hoje está na 8ª colocação com 43 pontos, 5 atrás do Goiás, que está na 4ª colocação, que tem aí 48 pontos. É a equipe que fecha o G4, perfeito? Ou seja, se o Vasco vencer, pode jogar essa diferença para 2 pontos. E essa rodada, pessoal, é importantíssima
pois haverá vários confrontos diretos. Perfeito? O CRB vai jogar com o Guarani e o Goiás com o CSA, e a gente pode tirar proveito disso. Bom, com relação à situação da Barca, alguns jogadores aí não vão ficar no Vasco da Gama em 2022, entre eles nome como Vanderlei, Rômulo, Sarrafiore, Hernando e Michel estão aí nessa barca para 2022. Você colocaria mais algum jogador nessa barca? Sobre a situação aí do Benítez, o São Paulo anunciou que não vai ficar com o Benítez. Benítez, desde que chegou à equipe de São Paulo, não rendeu muito por conta aí da situação das lesões. Benítez teve muitas lesões. O contrato do Benítez vai até o dia 31 de dezembro. Mas tem uma questão. O São Paulo deve uma grana para o Vasco da Gama. O São Paulo não indenizou o Vasco. Na época, houve a possibilidade de alguns jogadores serem colocados na negociação, mas nenhum jogador quis vir jogar no Vasco da Gama. Como que vai ficar essa situação do dinheiro? O Vasco vai deixar para lá? São Paulo vai pagar? O Independente, que detém os direitos econômicos dele, vai pagar? Não se sabe. Pior que o Independente também não quer mais o Benítez. Benítez aí livre para poder assinar. Seria uma boa para o Vasco ou não? Pergunto para vocês. Perfeito? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Bom, outra coisa, galera. O Mundialito aí de areia. O Cruz Maltino ontem conheceu o grupo. O Vasco está no grupo A, vai jogar com Lokomotiv da Rússia, Levante da Espanha e Nacional do Paraguai. Competição acontece entre o dia 27 e dia 30. Mas, paz, meus senhores, o Vasco está inscrito na competição, mas não tem grana para poder mandar os atletas para lá. O Vasco precisando aí de 70 mil. Ontem o Vasco disse que só tem 20 mil reais. E, cara, tem torcedor do Vasco acreditando que essa diretoria aí simplesmente vai trazer patrocínio de 30 milhões da Havan. Que sacanagem, né? Mas a sacanagem com os atletas do Vasco. Você pode doar aí Vasco Beach Soccer 01@gmail.com e fazer o Pix para mandar a galera lá para o Mundial da Rússia. O torcedor vai ter que ajudar. Bom, meus amigos, o Levin viajou, esteve em Portugal, está lá na Suíça, e é o seguinte, o Levin, ele foi selecionado, ele e mais 29 pessoas, para participar da terceira edição do MBA de Gestão Master de Futebol da UEFA. E o Levin vai estar aí com 29 pessoas, entre elas pessoas das mais gabaritadas e influentes do futebol mundial na atualidade. E eu digo aqui para vocês, olha, informação de primeira, não é coisa aí de salgado, de fake, de passador de pano, não. Coisas boas para o Vasco da Gama. Vem conhecimento por aí, além de muito conhecimento, vai vir também grana para o Vasco da Gama e o patrocinador master para o Vasco. Coisa boa para o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama merece. As pontas aí do projeto Somamos passou bastante tempo, precisava ser aparadas, por isso também o Levenciano está aí na Europa. Certo, meus amigos? A verdade vai prevalecer e depois vocês vão me cobrar. É o seguinte, galera, a gente está perdendo tempo com Jorge Salgado aí na presidência do Vasco. Essa é a grande verdade, certo? Vasco neles,
a verdade prevalecerá. Se inscrevam no canal, deixe o seu like perfeito e ative o sininho. Vai dar Vasco! Valeu!